Eu sou acadêmica de pedagogia, meu nome é Daiane e hoje eu vou apresentar o meu TE. Ele fala sobre a importância das políticas públicas na erradicação do trabalho infantil, à luz da educação no hábito da efetividade constitucional brasileira. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil é a forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes de menor idade, né? Com que a idade é menor de 14 anos, prevista pela legislação, né? O trabalho infantil, ele é uma forma de trabalho de mão de obra muito barata. Então, a mão de obra infantil, ela se torna muito barata para o empregador. Então, é onde é muito procurado. As crianças também, elas têm muito problemas, adquirem muito problemas por causa disso, né? Problemas sociais, psicológicos, mentais, físico. E elas, por causa até do excesso de trabalho, né? Porque essas crianças que trabalham em empresas que são contratadas irregularmente, né, para trabalhar, elas não conseguem se desenvolver direito. As causas do trabalho infantil: a pobreza, a baixa renda, né, a baixa escolaridade dos pais, que os pais acham que por eles não ter estudado, o filho também não precisa estudar. A grande quantidade de filhos, porque daí tem aquela montoeira de filho, um monte de criança e não consegue dar conta, né? Porque é muita criança e o salário também não é muito alto, porque daí já é pobre, já tem uma renda baixa, não consegue sustentar e dar uma boa alimentação, um bom estudo para essas crianças. Então, o irmãozinho mais velho já tem que cair na lida, já tem que ir trabalhar. E na má qualidade da educação, a busca de mão de obra barata, como eu já comentei, né, que a mão de obra infantil é muito mais barata que adulto, a falta da mão de obra e a falta de fiscalização. Fiscalização desses órgãos que são criados pelo governo para protegerem as crianças e que, na verdade, não fazem o seu trabalho. As consequências que o trabalho infantil traz: ele afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente, porque uma criança que trabalha, que vive no serviço pesado, ela não vai ter um desenvolvimento legal, um desenvolvimento bom. Ela vai ser sempre uma criança atrasada, uma criança sempre com problemas, porque ela vai ter problema psicológico, físico, porque é uma criança, ela não se desenvolveu direito ainda, então ela vai sentir muitas dores no corpo. O indivíduo perde a infância, porque ele não vai ter tempo de brincar, não vai ter tempo de estudar. Então, esse horário deles brincar, essa hora deles estarem lá brincando e conversando com os colegas, isso são tirados deles. O indivíduo vai ter problemas sociais, né? Porque nunca vai conseguir se socializar bem com outras pessoas, porque sempre vai ter um mau estudo, não vai desenvolver bem uma fala, vai ser tipo como se diz que ele é uma pessoa grosseira, né? Então é bem difícil conseguir emprego numa empresa, porque uma empresa não vai querer botar um funcionário que para conversar com uma outra pessoa de escritório, que esteja um bom diálogo, não vai botar uma pessoa que não tem um bom desenvolvimento na voz. Induz o baixo rendimento e abandono das escolas, porque uma criança que está lá na lida, ela não vai ter vontade de ir para a escola, vai chegar cansado ou vai ter que ir para a escola e depois vai ter que trabalhar, isso tudo acarreta os estudos, né? Acaba atrapalhando. A causa de despreparo para o mercado de trabalho.
como eu já conversei, né, uma pessoa que não vai ter um diálogo bom, que não vai saber dialogar com outra pessoa, ela não vai conseguir ter um bom trabalho, né, um bom serviço numa empresa grande, numa empresa e ter é, uma boa adaptação, né? Os tipos de trabalho infantil, casas de família, no campo, ou sítio ou fazendas, né? Minas, canaviais e fábricas, um narcotráfico, né? O narcotráfico hoje em dia ele é muito grande, por quê? Porque ele usa as crianças para traficar, para vender as drogas, para roubarem, para matarem no lugar deles, porque as crianças têm o direito, né? Eles não vão presos. Então, eles fazem esse serviço para os traficantes por dinheiro, por droga, por uma roupa legal e que na verdade em casa às vezes não tem e que lá vai conseguir ter, né? Então eles largam muitas vezes a família, abandonam tudo e vão para esses locais com os traficantes porque tem um dinheiro fácil, né? A prostituição e pornografias de menores, né? Que como hoje em dia tem muita coisas assim acontecendo, né? Eu vi semana passada no jornal, aqui em Santa Catarina, a menina morava com o pai, quando ia visitar a mãe entregava ela para dois homens estruparem por dinheiro. Ela dava a filha para os dois homens abusarem da menina, estruparem a menina por dinheiro. Isso é um absurdo, né? É uma coisa assim que não pode acontecer. Cadê o amor, né? Não existe mais amor, porque uma mãe tem a coragem de entregar sua própria filha para dois homens estruparem uma criança, um bebê. O amor, assim, a gente já não entende mais, né? Porque, olha, tá bem difícil. Na maioria das vezes, podem ser comparados como trabalho escravo. Agora eu vou falar um pouco das políticas públicas na educação, que é o conjunto de processos e ações programadas, programas e medidas e incentivos criados pelo governo. Elas tanto fazem ser municipais, como estaduais, como municipais, né? Com a participação de entes públicos ou privados, né? As políticas públicas servem também para solucionar problemas coletivos dentro da sociedade. O objetivo dela é garantir à população os direitos previstos na Constituição Federal. Um exemplo de política pública foi o auxílio emergencial criado pelo governo agora na pandemia da Covid, que ele ajudou muita família que ficou desempregada, que já eram pobres e iam ficar bem desamparados porque as coisas aumentaram muito, então lá a sua renda não ia dar para sustentar as crianças, se sustentar direito, né? Então foi muito bom esse auxílio, ele ajudou muitas pessoas a sair da pior, que muitos deviam muito e ainda ia ter que passar por mais essa dificuldade, né? De se alimentar, de poder dar uma boa alimentação para os seus filhos, né? O que promove a política pública? Quem pode promover, né, as políticas públicas? São líderes democratas, tipo os legislativos e os executivos, que são os legislativos são os vereadores, os deputados, os senadores, né? Os executivos são os prefeitos, os governadores, os presidentes e também a população. A população, ela tem uma grande importância nisso tudo, porque é ela que pode fiscalizar todos os processos, né? E todos os projetos que são criados pelo governo para defender as crianças, né? E ver se estão botando em prática,
porque muitos são, né, são feitos processos, são feitos projetos, mas não é botado em prática. Então, a gente tem que fiscalizar e entregar sim, entregar e denunciar sim. E também, na sociedade, a gente pode também fiscalizar as famílias, né? Porque não é só o governo, porque tem as famílias também. As famílias que a gente conhece que fazem essas barbaridades com os filhos, com as crianças, a gente tem o direito de ir e denunciar. O, as situações, a participação da sociedade é uma garantia por lei. Ela é garantida por lei a participação da sociedade, então a gente tem realmente o direito de fazer isso, porque a gente é protegido por lei. Os objetivos que atuam nas políticas públicas, né? A desigualdade social, desenvolvimento social, a educação. A educação, ela tem uma importância muito grande. Ela é fundamental, né, na política pública. Ela é protegida por lei, né, porque tem a Constituição, né, que fala que as crianças são garantidas, o estudo é garantido desde o seu primeiro ano de vida, porque tem as creches, né? Foram criadas creches que as mães podem deixar os seus bebês ali para poder voltar a trabalhar, né? E ter o seu serviço, o seu emprego, né? E, e a educação, está entre os direitos fundamentais mais importantes, está ligado diretamente ao desenvolvimento da cidadania. A sociedade, a educação, ela é fundamental, porque é dali que se cria um cidadão com estudo, né, com uma boa educação. A importância que as políticas públicas têm é de assegurar o direito à educação a todo brasileiro, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante o direito e a proibição do trabalho noturno, né, perigosos e de insalubre a menores de 16 anos e de qualquer outro tipo de trabalho. Os aprendizes a partir de 14 anos. A Constituição Federal também diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Quando todas as crianças e adolescentes têm o direito de educação de qualidade e não só o dever do Estado, que a família também tem o dever, porque não adianta os professores fazerem a parte deles, né? E os pais não ajudarem, a família não ajudar, porque, tipo, a professora vai passar lá, dar o conteúdo, vai passar a tarefinha, a criança vai levar a tarefinha para casa. Se os pais não tirarem um tempinho para ajudarem a criança a fazer, a ler aquele livro que a professora mandou, as crianças não vão conseguir só com a ajuda da professora. Então, a gente que somos pais, nós que somos pais, temos que se dedicar um pouco mais, né? E tentar ajudar os nossos filhos em casa também. A gente sabe que tem um serviço, né? Que a gente precisa trabalhar, que não é só também o serviço na empresa, a gente também tem bastante serviço em casa, principalmente nós que somos mulheres, chegamos em casa, temos casa para limpar, roupa para lavar, marido para atender, mas mesmo assim, a gente tem que tirar um tempinho para eles e ajudarem eles nas tarefinhas da escola, porque só assim eles vão conseguir a melhorar a sua leitura, a sua escrita. Então a gente tem que ajudar muito, muito mesmo. Eu até vou ler um pedacinho aqui que eu gostei, né? Que é necessário que as crianças estejam em contato com os estudos diariamente, para não poder perder o ritmo. Deste modo,
A escola e a família devem estar em perfeita sintonia. A escola deve apresentar à família formas de se ter um modo de ter uma rotina de estudos em casa e conseguir acompanhar o aluno a melhorar a sua maneira possível, né, de acompanhar melhor essas crianças. Mas só que, tipo, os pais às vezes trabalham, como eu comentei, né? Então, às vezes complica bastante mesmo. É bem complicado, porque eles têm as tarefas deles também, né? Os afazeres. Então, fica bem complicado mesmo. Então, assim, é bem complicado para os pais, para a família, para muitos conseguirem tirar um tempo e ir lá ajudar o filho, mas é muito importante isso, eles terem um tempinho lá para ajudar os filhos, para conversar com eles, não só para fazer tarefa, mas também para conversar, para ver como é que foi o dia deles. E isso é muito importante mesmo para a criança. A conclusão disso tudo o tema deste trabalho destacou a importância das políticas públicas na erradicação do trabalho infantil, à luz da educação no hábito da efetividade constitucional brasileira. Dessa forma, foi empregado o texto dissertativo literário de maneira a apresentar melhor ideias de alguns autores. No decorrer da pesquisa foi explanada acerca da definição das políticas públicas em educação. Se relacionam em ações e programas que se desenvolvem pelo Estado para garantir e colocar em prática os direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. São medidas e programas criados pelo governo para garantir o bem-estar da população. O ponto principal da Constituição Federal de 1988, em relação à educação, em que está a direito de todos e dever do Estado, é a definição do trabalho infantil pela Constituição Federal de 1988 e esclarecer o trabalho infantil como todo e qualquer atividade realizada por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, exceto dos aprendizes. Pode-se observar que a erradicação do trabalho infantil possui inúmeras tratativas legais para o seu impedimento. Porém, por todo lado, a Justiça trabalha incansavelmente para o desenvolvimento deste processo ilegal, mas ainda depende da população para desviar e auxiliar a fiscalização de tal situação. É necessário que as ações políticas fazem presente na sociedade para que o que não contribui para o desenvolvimento da nação seja banido de tal prática. Ocorre que, evidentemente, o trabalho infantil elimine o indivíduo a ter acesso a seu próprio desenvolvimento. E como proteger as crianças dessa forma, né? Proteger essas crianças a gente fazendo a parte da gente, né? A gente denunciando, a gente fiscalizando para ver se realmente está sendo botado em prática esses projetos, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, porque o próprio título já diz, né? Que a luz da educação no hábito da efetividade da Constituição brasileira já diz tudo, né? Que é o direito
de toda a criança ter a sua educação. Elas são protegidas pela Constituição Federal Brasileira. Então, todos têm o direito à educação.